Olá, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição dos jovens. Hoje é segunda-feira, 4 de agosto, e olha, hoje a gente vai fundo numa daquelas passagens que sempre dão o que falar, sabe? O coração do faraó. Vamos tentar entender melhor aquela relação complexa entre a teimosia do faraó e a ação de Deus lá no livro de Êxodo. O nosso papo vai se basear naquela parte da lição que foca justamente nisso, né? Como entender esse tal endurecimento do coração do faraó. Bom, então vamos lá. O começo já é intrigante, né? Porque olha só, lá em Êxodo 3,19, Deus avisa Moisés. Ele fala que o faraó não vai deixar o povo ir fácil não, tipo, só com mão forte. Até aí ok. Mas aí um pouquinho depois, em Êxodo 4,21, vem aquela frase: eu endurecerei o coração de faraó. E agora? Peraí, parece uma coisa e depois outra. Uma hora a culpa é do faraó, outra hora é Deus agindo. Como é que a gente entende isso? Exatamente, essa é a tensão principal da história, né? E para a gente tentar desenrolar isso, acho que o caminho é seguir a narrativa das pragas, ver o que acontece passo a passo. Logo que Moisés faz o primeiro pedido, a resposta do faraó é de desafio total. Ele fala lá em Êxodo 5,2, né? Quem é o Senhor? Não conhece o Senhor e não vou deixar Israel ir. Quer dizer, a postura inicial dele já é essa de resistência. E é interessante notar como isso vai evoluindo. No comecinho, depois dos primeiros sinais, das primeiras pragas, o texto fala várias vezes que o coração de Faraó se endureceu, ou então que ele continuou de coração endurecido. Está lá em Êxodo 7, depois no 8. Nesses pontos parece que a responsabilidade é mesmo do Faraó, sabe? Ele que está escolhendo isso. Certo, faz sentido. Ele teve a chance, viu os milagres, mas escolheu continuar batendo o pé. Mas aí, como a própria lição comenta, tem uma virada na linguagem, né? A partir de Êxodo 9:12, e depois se repete mais pra frente, no 10, no 11, o texto muda. Diz claramente, o Senhor endureceu o coração de Faraó. Eita, aí complica. Isso não soa como se Deus tivesse, tirado o livre-arbítrio dele, forçado a barra. Dá essa impressão, né? Sim, dá essa impressão. E é uma questão que incomoda muito a gente mesmo. Mas a interpretação que a lição sugere é um pouco diferente. Não seria, um ato de Deus para obrigar o faraó a ser teimoso do nada. A ideia é mais sutil. Pensa assim, a rejeição constante do faraó, cada vez que ele via um sinal e dizia não, cada apelo ignorado, isso foi deixando o coração dele mais duro. Ele mesmo foi construindo essa barreira. Entende? A cada não, ele ficava mais obstinado. Então, a ação de Deus de endurecer nesse olhar seria mais como uma confirmação ou até uma intensificação dessa teimosia que já existia. É como se Deus dissesse, ok, você escolheu esse caminho de coração duro, então ele vai ficar mais duro ainda diante da minha ação. Diante de Deus, parece que não dá para ficar neutro. Ou amolece ou endurece. Entendi. Como se a ação divina agisse sobre a escolha que o faraó já estava fazendo repetidamente, não criou a teimosia, mas, digamos, consolidou. Exato. É uma forma de ver. Solidificou a escolha dele. É uma dinâmica bem complexa, essa interação. E é interessante como essa história lá de Êxodo ecoa em debates teológicos que vieram muito depois, né? Aquelas discussões sobre predestinação, Agostinho, Calvino, a questão de Deus escolher, a liberdade humana. A raiz está um pouco aí, não tá? Do debate tenham mudado, a semente da questão sobre a soberania divina e a resposta humana já está ali. O que o relato do faraó nos mostra, de forma bem forte, é que as nossas respostas repetidas a Deus, elas vão moldando o nosso coração. Elas têm consequências cumulativas. A resistência contínua dele acabou se tornando a própria armadilha, né? A teimosia construiu as paredes que o impediram de mudar depois. Nossa, a resistência criando a própria prisão. É forte isso. Mostra o peso das nossas escolhas no dia a dia, né? Como elas podem ir fechando ou abrindo caminhos pra gente. Exatamente. E aí fica a pergunta para a gente pensar, né? Como será que as nossas reações aos chamados, às evidências que a gente percebe, como elas estão moldando a nossa receptividade ou a nossa resistência? Estamos construindo mais muros ou mais pontes no nosso coração?
É uma reflexão importante para levar. Sem dúvida. Valeu pela conversa, muito bom explorar isso. Até amanhã, no próximo estudo. Até mais.